Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tomar como referência aqui um texto da Bíblia que diz respeito ao Davi num momento muito delicado em que ele, como rei, deu uma entrevista, recebeu uma mulher que trazia um problema muito sério. Aquela mulher tinha 2 filhos, a história que ela contou, é uma história inventada. E um filho matou o outro e a família queria vingança, queria matar o filho assassino. E ela foi pedir ao rei Davi que intercedesse em favor dela, porque se matassem os vingadores, isso era lei, a vingança era lei, a pena de morte era lei de Deus. E o vingador do sangue tinha todo o direito de matar a pessoa que matou outra. Então isso era algo bem comum e conhecido. Mas ela foi interceder porque se matasse outro filho dela, ela iria ficar sem filhos. E ela foi pedir a intervenção do rei. Mas o que eu acho muito interessante nessa história toda, em 2 Samuel 14, 17, é que ela disse mesmo para o rei: ó rei, eu vim aqui para clamar ao Senhor em favor desse filho. Eu creio que o rei vai atender a sua serva. E eu dizia assim: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Interessante, com essa expressão, ela declarou um reconhecimento muito importante. O rei acumulava naquela época as funções também de juiz aqui na terra. Interessante, antes do reinado, na época dos juízes, segundo o projeto de Deus, o julgamento seria coletivo, feito pelos anciãos da localidade. Eles teriam a palavra final. Se os anciãos de uma determinada localidade, decretassem que uma pessoa merecia a pena de morte, então os habitantes todos do lugar pegariam em pedras e apedrejariam aquela pessoa, ele morreria, pena de morte. As demais penas também seriam aplicadas a comando deste grupo de pessoas, os anciãos da cidade que se reuniriam para julgar. Mas as coisas não funcionaram como Deus queria e houve muita influência, muito erro, muito pecado. Dali a pouco os crimes começaram a ficar impunes e o ambiente se deteriorou bastante. O povo, insatisfeito com aquilo, não reconheceu que era consequência do seu pecado e foi clamar a Samuel, que era o líder do povo, para que estabelecesse um rei, para que eles tivessem um reinado e fossem como as outras nações. Samuel ficou muito triste, Deus confirmou isto, porque era para eles serem um povo diferente das outras nações. E eles queriam ser um povo exatamente como as outras nações. Isso desagradou imensamente a Deus, que atendeu. Este é um princípio muito importante. Deus gosta de atender o povo. A democracia é isto. Deus, vamos supor, se há um candidato evangélico, uma pessoa de boa moral, a gente precisa entender isso, né? Mas, enfim, se há um candidato supostamente bom
e há um outro candidato que é identificado com a corrupção, com uma série de coisas, e o outro candidato ganha. Por quê? Porque Deus verifica que a maior parte do povo quer aquele sistema, aquela pessoa. A maior parte da população não iria querer aquele candidato moralista, direito, reto. Então, Deus atende dando um governante do jeito que o povo quer. Aconteceu isso com o reinado. Deus deu um rei como eles queriam. O reinado não seria solução. Os reis não foram propriamente solução. Mas houve um rei bom. Em qualquer sistema sempre há governantes bons e maus. Nós não temos que escolher sistemas de governo, se o parlamentarismo é melhor, se a monarquia, se a república representativa, deste ou daquele jeito. Nós não temos que ficar escolhendo, preferindo nada. Nós temos que orar por todas as autoridades, reconhecendo que elas são colocadas por Deus. No caso, o Davi pegou um reino bem corrompido, mas ele estabeleceu um reino bem justo, em que Deus era glorificado. Foi uma época boa. Há possibilidade de um rei ser bom. Nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade, seja um governador, um presidente, um prefeito, um vereador, um deputado. Nós devemos orar por todos que estão investidos de autoridade, porque Deus quer usá-los e depende de nossa oração. Bom, mas nós temos que cultivar esse reconhecimento. Aquela mulher reconheceu Davi, que acumulava as funções de judiciário também, ele julgava como um anjo de Deus. Eu vou trazer o assunto para o nosso arraial evangélico. A igreja é a noiva de Cristo, é o conjunto de todos os que são do Senhor. Todas as pessoas que pertencem ao Senhor fazem parte da igreja, a eclésia, a noiva do Senhor. E, no entanto, esse corpo não é um amontoado, um ajuntamento amorfo de pessoas. Não, precisa ser edificada. Cada cristão tem que ter um líder. Nós costumamos nos reunir em grupos pequenos para que as pessoas possam ter a oportunidade de participar, de abrir o seu coração, de falar, de confessar seus pecados, de receber orientação. Grupos pequenos, chamados de células. E na Bíblia, no Novo Testamento, eram as igrejas que funcionavam nas casas. A igreja não funcionava ajuntada, mas ela funcionava nas casas. Apenas em Jerusalém, depois acabou isto, os cristãos se reuniam todos de comum acordo no pátio do templo dos judeus. Não era um templo cristão, era um templo judeu. E aquela época também passou, e por 3 séculos não construíram um templo sequer. A igreja funcionava nas casas e era uma bênção, e se espalhou e conquistou uma grande parte do mundo naquela época, como Deus queria. Até que veio o Espírito que não é de Deus e fez com que a igreja se institucionalizasse, começasse a se organizar e construir templos e catedrais. Esse espírito não é de Deus. Até hoje isto não é de Deus. Deus quer o seu povo espalhado, porém, cada um reconhecendo um líder. Nenhum cristão independente, autônomo, isso não pode haver. É uma contradição. Se vai ser salvo, está ligado ao corpo de Cristo, não pode ser autônomo. E para que a pessoa seja feliz e cresça espiritualmente, ele tem que se ligar a um líder a quem ele reconheça como um anjo de Deus. Todos os líderes, apesar de suas falhas, são colocados por Deus como anjos para cuidar de pessoas.
Estou me referindo a líderes que cuidam de pessoas. Não estou me referindo a pessoas que têm título disso ou daquilo. Estou me referindo a pessoas que lideram, a pessoas que cuidam de outras, que fazem discípulos. Todo líder ama seus liderados. Ele é como um anjo de Deus. Agora cabe a cada um reconhecer isto. E eu deixo essa exortação para você, procurar reconhecer o seu líder, a sua líder, como alguém colocado por Deus para o seu bem. Embora seja uma pessoa que também tenha falhas, mas é uma pessoa colocada por Deus para o seu bem. Então, procure reconhecer essa pessoa como um anjo de Deus. Essa mulher tecoíta nos ensina essa lição preciosa. Ela foi a Davi, embora imbuída de outras intenções, mas ela reconhecia Davi como um anjo de Deus. O líder colocado por Deus é para ser tido como um anjo de Deus. O Apocalipse fala muito nisso, o anjo da igreja. Você tem que ter um anjo na sua vida, uma pessoa que representa a autoridade de Deus. Tire os erros dessa pessoa e veja as qualidades dela, aquilo que ela representa da parte de Deus. E procure ouvir os conselhos dessa pessoa, as orientações do seu líder. Feliz daquele que tem um líder. Muitos cristãos não têm um líder e a sua vida não vai para frente espiritualmente. Mas feliz daquele que tem um líder que zela por você, que cuida da sua vida, que ajuda, orienta. Feliz de quem tem um líder. Procure um líder, um anjo de Deus que Deus quer colocar no seu caminho para ajudar você, se interessar por você, amar você, trazer a bênção de Deus para você. Procure entender isso. Nunca se conforme em ser um cristão sem líder, autônomo. Procure um líder para a sua vida. Todos precisam de um líder, um anjo de Deus ajudando você aqui na terra. Procure entender isto. O líder é um anjo de Deus para ajudar você.